Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta. Hoje, 1º de fevereiro, já foi janeiro, e estamos aqui, como todos os dias, entre segunda e sexta-feira, para começar aqui a programação da CATV, debatendo aí os principais temas do dia. Bem, o programa de hoje a gente vai discutir aí temas importantes dos acontecimentos desse início de semana, desse início de mês. Temos aí a greve dos caminhoneiros e também as eleições na Câmara. Então, se você quer acompanhar o debate, continue nos assistindo. Também já lembra os companheiros de curtir o nosso vídeo, curtir o nosso link 24 horas, compartilhar aí nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Isso aí ajuda a nossa divulgação, o alcance da nossa TV, que é independente e revolucionária. E também, você, além de ajudar aí na divulgação da nossa TV, você pode ajudar financeiramente. Pelo chat, você pode contribuir com super chat, super sticker, ou também, se você de fato aí quer contribuir para uma imprensa independente e revolucionária, você pode tornar-se um membro do nosso canal aqui no YouTube e contribuir mensalmente para que a nossa TV possa aí continuar melhorando sempre. Bem, esses são os recadinhos de início de programa, porque eles são muito importantes mesmo para a manutenção da nossa TV. E depois disso, eu agora me apresento, sou a Isadora Dias, apresentadora do Reunião de Pauta, junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está aqui assistindo a reunião de pauta. É um prazer estar aqui de volta no programa. No dia de hoje, que vai ser tão agitado aí, com greve dos caminhoneiros, com eleições na Câmara, com um monte de coisa aí acontecendo, e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um desses temas quentes do momento. Bem, eu acho que a gente, inclusive, já pode ir para as notícias, né? Mas antes disso, vamos convidar todo mundo a participar da Universidade Marxista. Ela ainda dá tempo de participar. Nesse domingo passado, a gente fez os grupos de estudos da Universidade Marxista. Foram grupos de discussão via Zoom, por videochamada, em todo o Brasil. A gente fez um grupo por regional, exatamente para pessoalizar melhor a discussão e permitir que as pessoas não só tirem dúvidas, mas também se conheçam, convivam um pouco. Bem, você pode se inscrever na Universidade Marxista em universidademarxista.pca.org.br. E lembrando que se você tiver atrasado aí nos estudos, não se acanhe, porque esses grupos de estudo exatamente servem para colocar todo mundo em dia. Então, você pode ver as aulas anteriores e tirar dúvidas no grupo de estudos e nos fóruns que você pode criar também os tópicos de discussões na nossa plataforma. Bem, eu acho que é isso. Vamos para as notícias, né, Isa? Exato. E só também um recadinho mais sobre o grupo de estudo, é que agora será todos os domingos. Antes a gente, nesse primeiro mês do curso, foi a cada 15 dias, mas aí para ter uma maior interação dos participantes, ter mais um canal aí de discussão sobre o tema, os grupos acontecerão todos os domingos. Então, você que nunca teve contato aí com um estudo marxista, acha que, tipo, não, por que eu vou estudar um tema stalinismo se eu não conheço vários outros temas marxismo? Não se preocupe. Você pode assistir às aulas, você pode participar dos grupos de estudo, tirar as suas dúvidas. Assistindo às aulas ao vivo, você tira suas dúvidas diretamente com o companheiro Rui Costa Pimenta. Então, não se acanhe. Esse é um tema muito importante para a esquerda estudar, entender o que foi o stalinismo, para também entender os acontecimentos, as atitudes, né, a política da esquerda na atualidade. Então, venham conosco estudar na Universidade Marxista. Bem, começando aqui com as notícias, como de costume, a gente, aqui no Reunião de Pauta, atualiza aí os companheiros dos números da pandemia aqui no Brasil. No Brasil, agora, nós temos, a partir dos números apresentados pelo consórcio de imprensa, que nós destacamos que são, com certeza, números subnotificados, há manipulação aí das informações, tanto para as pessoas registrarem os casos, fazerem os testes, mas também na apresentação desses números, mas é o que a gente tem para acompanhar por agora. E mesmo assim, mesmo subnotificado,
esses números mostram a gravidade da pandemia no Brasil. Nós agora ultrapassamos, né, mais de 9 milhões de casos de Covid-19. Só que isso aqui deve ser o número só no estado de São Paulo, né? Mas ele é apresentado como número nacional. Então, nós temos 9.202.791 casos de brasileiros que tiveram ou estão com Covid-19 e óbitos. Estamos aí com números oficiais 224.534. Nas últimas 24 horas foram registradas 563 mortes e 27.597 casos confirmados. Segunda-feira sempre tem um número um pouco mais baixo aí do número de casos, tanto de confirmados como de óbitos. Eu acho, né, que deve ser por conta aí do fim de semana. Nem todos os lugares estão abertos para você conseguir fazer teste, para você conseguir registrar o caso, o óbito. Então, não é que a pandemia ela diminua, né, na segunda-feira, né, ou no fim de semana. Pode ser também que, talvez, né, por conta também do número de trabalhadores diminuir de circulação no fim de semana, influencie nisso, porque o pessoal fica falando aí, né, é festa, o pessoal tá aglomerando, mas ninguém destaca, né, de propósito, né, a questão do transporte público, que é uma situação gravíssima. Aqui em São Paulo, 8 milhões de pessoas usam o transporte público diariamente, entre metrô, ônibus e tal. Isso daí é maior do que qualquer festa. Nenhuma festa aí de arromba teria tanta pessoas como a gente vê no transporte público. Mas aí, para culpar a população, para tirar a culpa de quem realmente tem a culpa, que são os governos, os empresários, os patrões, aí fala que são as festas, né? Mas isso aí é uma farsa, a culpa mesmo do número altíssimo de casos é do governo. Aqui o Dória, ele fica falando, né, que ele tem a vacina, que ele tá super preocupado, colocou o Estado em fase vermelha novamente, mas essa fase vermelha só representa aí fechar os restaurantes, fechar bar, não poder comer dentro dos bares. Mas no transporte público você não vê fase vermelha nenhuma. O pessoal aí, os trabalhadores continuam tendo que usar o transporte público porque não tem fase vermelha para os empresários. No geral, assim, das fábricas, né? Então, a situação, ela é grave, ela continua muito grave porque essa questão da fase vermelha é só uma pura demagogia com o controle da pandemia. E também, já não bastasse, né, demagogia no combate à pandemia, nós temos a demagogia com a vacina. Se a produção puder colocar aí no vídeo, nós temos aí o número de pessoas que foram vacinadas no Brasil. 2.002.455 pessoas, representando 0,95% da população brasileira. Não é nem 1% da população. É um número baixíssimo da vacinação, dada aí a necessidade e dada também a propaganda, né? A gente viu aí tantas imagens de pessoas sendo vacinadas, imagem de, olha, chegando vacina em tal lugar, que você pensa, não, já foram vacinadas aí 10, 15, 20 milhões de pessoas, mas não. E mesmo assim, a gente ainda tem aí que duvidar desses 2 milhões de pessoas vacinadas, porque teve até imagem, em Maceió tem a imagem de um vídeo, né, uma denúncia de que uma senhora foi se vacinar e no vídeo claramente você vê que a pessoa que está aplicando a vacina não injeta a vacina na senhora. Então poderia aí ser que eles estão só espetando a pessoa e falando que ela foi vacinada, contando aí como vacinados. E vai saber, né, o que está acontecendo de fato aí pelo Brasil com relação à vacina, né? Marília, passo para você. Bem, sobre a questão da vacina, a gente tem uma situação ainda semelhante ao restante desde o início do processo de vacinação, né? Acho que é importante destacar isso daí porque mostra que a situação não está evoluindo tanto quanto deveria. A gente já tá em fevereiro e a porcentagem da população que foi vacinada é baixíssima.
não só da população do Brasil, mas também guardadas as devidas proporções da população internacional. Exatamente porque a gente vê aí que não há um investimento massivo na produção e na compra de vacina por parte dos países, né? E se países como os países europeus, com os países da União Europeia, estão tendo falta de vacinas para vacinar a sua população, imagina só o Brasil, que sequer aí tem uma vacina de verdade. A gente não, nem pode considerar aí a Coronavac uma vacina de verdade, porque o que ela imuniza é quase margem de erro, né? Quer dizer, ela imuniza 50% da população, mas também tem os problemas da segunda dose, eles não vão dar a segunda dose, não vão dar no período adequado, já deveriam ter dado a segunda dose para quem tomou a primeira no início de janeiro. Então, quer dizer, isso tudo vai reduzindo ainda mais a porcentagem de imunização dessa vacina. Então, a gente pode considerar que é uma margem de erro, não é exatamente uma vacinação, é uma imunização de algumas pessoas esparsas. Nesse sentido também, a gente tem que estar atento à questão do novo vírus, né, que vem se disseminando aí em todo mundo. Vários novos vírus vêm se disseminando. A gente pode questionar várias questões sobre esse vírus, mas finalmente significa uma situação em que a pandemia ela tende a se estender aí por mais tempo. Uma coisa que pode ajudar na situação é a questão do soro antiviral, que é inclusive engraçado, né, que só agora foram decidir fazer soro de cavalo para conter os casos graves da pandemia. Quer dizer, ficaram um tempão fazendo toda uma polêmica em torno da cloroquina, mas o soro de cavalo, que é a coisa mais tradicional da medicina, que é você injetar o vírus no cavalo, que é conhecido por ter um sistema imunológico muito forte, e depois retirar do cavalo os anticorpos produzidos por ele para injetar nas pessoas, e que finalmente esses anticorpos vão reduzir aí os danos do vírus nas pessoas de risco, né? Isso daí é uma coisa que é feita tradicionalmente na medicina, mas só agora, quando já morreram milhões de pessoas, foram fazer isso daí. Quer dizer, se de fato houvesse uma vontade pública de cuidar da população, isso daí seria a primeira coisa que seria feita no início da pandemia. Mas não, a gente vê aí que demorou mais de um ano para isso daí ser feito. Quer dizer, há de fato um enorme descaso em relação à população por parte dos governos capitalistas que pensam fundamentalmente nos seus ganhos, no seu lucro que está sendo perdido aí, que está sendo escoado com o vírus do coronavírus. Né? É isso aí, passo a bola para a companheira Isa. Exato, Marília. E só destacar, né, nós temos feito um debate, né, amplo em torno da questão da vacina, da questão do Dória, porque a gente vê que isso está sendo usado como campanha eleitoral, uma suposta oposição, né, de Dória em relação ao Bolsonaro, mas vejam só, em janeiro, São Paulo bateu o recorde de novos casos de Covid-19. Então, o que acontece? Enquanto o Dória faz aí a maior propaganda em torno da vacina, ele abandonou o Estado em relação ao combate da pandemia. Não que tivesse um combate antes, nada disso. Nunca houve distribuição de máscara, distribuição de álcool gel, muito menos, nem nos nossos sonhos, nos nossos melhores sonhos houve teste em massa e tal. Mas agora, com a questão da vacina, isso daí ficou ainda mais deixado de lado. Inclusive, nós temos uma questão gravíssima da taxa de ocupação de leitos de UTI. Em São Paulo, nós temos 68,4% dos leitos ocupados e 69% em todo o estado. Até o momento, nós temos internados na UTI 12.917 pessoas. Então, veja só, nós não... A questão aí da vacina,
totalmente ocultou toda a necessidade, né? Eles, né, estão ocultando toda a necessidade de outras medidas em relação à pandemia. Tem a questão com esses números da lotação do leito, a gente vê a questão gravíssima da falta de hospitais de campanha. Isso parece assim que foi em outra pandemia que teve hospitais de campanha, porque eu não entendo, a pandemia não acabou, estamos longe disso, mas mesmo assim, desde outubro, acho que foi quando eles acabaram com os hospitais de campanha. Tudo bem, aí tinha uma denúncia de que os hospitais de campanha eles não tinham leito de UTI, eles não de fato eram eficientes, mas era para a esquerda, né, fazer uma campanha junto com a população para que esses hospitais de campanha de fato fosse hospitais permanentes, porque você vê a falcatrua, né? Eles fizeram aí hospitais provisórios em campos em estádio e tal, justamente para poder se desfazer rapidamente. Então a campanha deveria ser por hospitais permanentes e hospitais equipados, né, com o UTI, todo aí hospitais equipados para combater a pandemia. Mas aí agora a gente tem a vacina, né, que vacinou nem 1% da população brasileira, e parece que a situação está resolvida. Até na imprensa mesmo você vai procurar aí a questão da pandemia, eles estão dando destaque para a vacinação que nem existe. O que você acha disso, Marília? Bem, eu acho que é aquele jogo político, né, que a gente já conhece muito bem. Finalmente, a expressão maior disso é que vacinaram uma pessoa que já tinha sido vacinada. Dória foi lá e, na grande foto de inauguração da vacinação, vacinou quem já tinha sido vacinada, quer dizer, que era do grupo de teste ali da Coronavac. Então, quer dizer, você vê que é tudo uma encenação de fato, né? Não tem essa coisa de se preocupar com a população, nem nada disso. É uma encenação para ver quem vai ganhar os ouros de vacinar a população brasileira, ou pelo menos de fingir que está vacinando, e finalmente com isso ter condições de se eleger em 2022. Mas é isso e nada mais, né? Acho que a gente tem que destacar isso daí. Exato. Bem, vamos então para as notícias dessa segunda-feira, né? Temos aí a situação da greve dos caminhoneiros, vou iniciar o debate em relação a isso, e depois a gente passa aí para a questão das eleições na Câmara. E, bem, os caminhoneiros já estavam, né, estavam avisando, né, sobre a greve agora para o dia 1º de fevereiro, fizeram assembleias, tudo aí uma agitação, e hoje, então, iniciou-se aí essa greve que está sendo já fortemente reprimida aí, principalmente pelo setor privado, né, claro. Tem ação aí, tem pedido já na justiça das concessionárias privadas que dominam aí as estradas brasileiras, né? Por exemplo, as concessionárias das rodovias da Regis Bittencourt, Presidente Dutra e Raposo Tavares já estão aí se articulando contra a greve. Mas os caminhoneiros estão em greve, fecharam aí já a Raposo Tavares. E só pedir para Marília fechar o áudio dela, por favor. E eles estão aí articulando essa greve contra o governo Bolsonaro, contra aí o aumento do diesel, o aumento aí no preço dos reajustes, né, do combustível, o que afeta diretamente os custos aí dos caminhoneiros com o transporte. E tanto que eles estão até falando, né, tem caminhoneiro que diz que a situação é pior do que no governo Temer, quando também iniciou-se aí uma greve. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que a gente tem um setor aí da esquerda, né, que acredita de fato que a imprensa golpista ela é contra o Bolsonaro. Só que quando você pesquisa sobre a greve, você vê aí várias matérias da imprensa no sentido de enfraquecer a greve. Eles estão destacando aí
que um do presidente de uma associação aí dos caminhoneiros, que é declaradamente bolsonarista, ele não está a favor da greve, e ele inclusive está dificultando a organização aí da greve. E aí a imprensa destaca essas questões, né? Destaca a questão do problema que seria a greve e tal. Se a imprensa fosse de fato contra o Bolsonaro, eles estariam aí destacando as reivindicações desses trabalhadores, que estão muito aí deles contrários às medidas do Bolsonaro. Inclusive, muitos deles decepcionados com o governo bolsonarista. E aí, nesse sentido, eu também já até coloco aqui em debate uma questão em relação à esquerda diante dessas greves. Porque você vê aí esquerdistas falando, bem feito, apoiaram a greve, então agora aguentem aí apoiaram o Bolsonaro, então agora aguente aí o governo bolsonarista e tal. Não, nós não temos que fazer isso, tanto que o nosso diário, o nosso partido já se colocou aí a favor da greve, porque se os trabalhadores têm aí uma oposição, têm uma crítica ao governo bolsonarista, nós temos que apoiar isso. Se eles apoiaram o Bolsonaro e agora eles estão decepcionados, pois bem, eles estão vendo que o governo Bolsonaro não fazia só demagogia com eles e agora não está se importando as reivindicações dessa classe. Por que então que a gente, como esquerda, vai se colocar contra esses trabalhadores? Nós temos que aproveitar aí as manifestações que eles têm contra o governo Bolsonaro, que são totalmente legítimas, e apoiar a greve deles e fazer com que isso contribua para a derrubada do governo bolsonarista e de todos os golpistas. Porque esse tipo de manifestação é a manifestação de fato que enfraquece o governo bolsonarista, que enfraquece o golpe. E não essas falcatruas que a esquerda está fazendo esperando aí o impeachment através da eleição da Câmara, que a gente vê que aí é uma total falcatrua em relação a isso. Então, nós apoiamos sim a greve dos caminhoneiros, nós achamos legítima as reivindicações deles. Se eles apoiaram o Bolsonaro, que bom que agora eles viram que o Bolsonaro não é um fanfarrão, não está a favor de nenhum trabalhador, e a gente tem que apoiar e denunciar toda a questão aí relacionada à greve, denunciar a imprensa golpista que está querendo enfraquecer a greve, denunciar esses líderes ainda que se mantêm bolsonaristas e estão querendo dificultar a organização dos trabalhadores. E torcer aí que de fato a greve ganhe uma força e vire aí, de fato, crie um caos, porque a gente precisa aí de um acirramento da luta de classe. E eu acho que essa greve dos caminhoneiros é bem importante para isso. Passo para você, Maria. Exatamente, né? A gente primeiro tem que destacar a importância que foi a greve dos caminhoneiros em 2018. Né? Acho que todo mundo deve lembrar da situação da greve dos caminhoneiros de 2018, exatamente porque ela parou toda a economia brasileira. Quer dizer, apenas os insumos que os caminhoneiros deixavam passar eram aqueles insumos que as cidades possuíam. Quer dizer, o Brasil, que depende completamente do transporte rodoviário, viu exatamente o que é faltar esse mesmo transporte rodoviário. Isso daí é importante para a gente colocar também que os caminhoneiros são um setor fundamental. Né? Eles são um setor que não é exatamente operário, digamos assim, no sentido do termo, mas eles têm uma função de parar o regime, quer dizer. Então, eles têm uma função operária nesse sentido. Eu acho que é importante isso daí para a gente entender também que não importa qual que foi a orientação política que eles tinham na época, se eles eram bolsonaristas, se eles não eram bolsonaristas, que o regime do Bolsonaro ele se contrapõe diretamente aos interesses dos caminhoneiros. Quer dizer, depois de 2 anos de governo Bolsonaro, a gente já vê aí que, já se encaminhando para 3, né, anos do governo Bolsonaro, a gente já vê que os caminhoneiros não estão numa situação igual ao que estava em 2018. Eles mesmos falam isso. Quer dizer, isso mostra por si só que que era bolsonarista, quem não era bolsonarista, não ganhou nada com o governo Bolsonaro. Pelo contrário, eles perderam. Isso daí, coisa que cala fundo nos bolsonaristas, né? Quer dizer, eles vão ali questionar se é bom ser bolsonarista ou não. Porque, finalmente, a contradição concreta é a questão essencial nesse sentido.
Então, exatamente, a gente vê aí uma guinada à esquerda de diversos setores dos caminhoneiros, enquanto também a gente vê aí um setor que vai sendo comprado por uma burocracia, como acontece em qualquer setor de trabalhadores, né? Sempre, depois de que eles demonstram um poder grande, sempre vai ter um setor que vai ser comprado aí para tentar conter o movimento que é tão importante. Isso daí a gente vê agora com os caminhoneiros também, né? Depois da greve dos caminhoneiros de 2018, a gente viu um racha ali dentro dos caminhoneiros, exatamente diferenciando os setores mais pelegos que tinham sido comprados aí. A gente também pode analisar que há setores que são contratados, há setores que são autônomos, quer dizer, tem toda uma situação mais complexa ali dentro da questão dos caminhoneiros. Mas, de qualquer forma, eles estão aí fazendo greve, uma greve importante. Estão parando a Castelo Branco, que é uma rodovia extremamente importante, e devem parar aí todo o Brasil. Não sei se vão parar nessa greve, mas é o que eles deveriam fazer exatamente, possibilitando uma nova chance de greve geral por parte da CUT, coisa que a gente chamou em 2018, na situação da greve dos caminhoneiros, permitindo também o grande ascenso popular que é necessário, é fundamental nessa situação de golpe de Estado e desse regime ditatorial se fechando aqui no Brasil e no mundo. É uma questão essencial para a luta dos trabalhadores e também para o rompimento desse refluxo operário que a gente vive há tantos anos. Bem, passo a bola para a companheira Isa. Exato, e eu volto a destacar a questão desse setor ter sido aí apoio para o Bolsonaro. Eu acho que de forma alguma a gente pode usar isso contra a greve, porque o trabalhador, a classe trabalhadora, ela aprende, né? Ela se desenvolve a partir das suas próprias experiências. Então, se eles apoiaram o Bolsonaro e tiveram uma decepção com ele e agora estão lutando contra ele, a gente tem que apoiar. Inclusive, a gente vê aí que esse setor que era dito que apoiou o Bolsonaro, agora é eles que estão levantando uma greve. Enquanto outros sindicatos aí, outros setores que nunca de fato foram declaradamente bolsonaristas, estão totalmente paralisados. Então, esse setor aí, como a Marília colocou, está indo à esquerda e a gente tem que apoiar isso. E se tem a gente vê, tem um racha mesmo dentro da categoria, porque quer ver, deixa eu destacar aqui, o presidente eu perdi aqui o nome do... O Vander Francisco Costa, ele ainda tem o apelo aí bolsonarista, né? Ele é da Confederação Nacional do Transporte. Mas, por outro lado, o José Roberto Stringassi, da Associação Nacional do Transporte Autônomos do Brasil, ele que está aí convocando a greve, está fazendo aí agitação em torno da greve. Então você vê que tem um racha dentro da categoria, justamente por conta dessa oposição aí que eles estão agora fazendo contra o governo bolsonarista. Então não é assim, não é verdade ainda que esse setor apoia o Bolsonaro, e alguns deles fica um pouco confuso, né, porque também tem um setor que é contra o Dória, aí o pessoal já vê e fala assim, não, ele é contra o Dória, mas é a favor do Bolsonaro. Tudo bem, eles estão fazendo também uma denúncia legítima contra o Dória, porque o Dória aí fica fazendo essa demagogia com a pandemia, fecha só os comércios, fecha os restaurantes e tal, isso aí atrapalha os motoristas, né, também. Atrapalha aí esse setor do transporte. E eles estão denunciando isso. Se eles estão fazendo essa denúncia, coisa que nem a própria esquerda faz em torno do Dória, porque eles ficam aí glorificando o Dória, nós vamos apoiar essa reivindicação esqueci o nome, dos caminhoneiros. Porque eles são, de fato, também contra um golpista importantíssimo de se combater, que é o Dória.
que está sendo aí pela esquerda colocado aí como o herói do combate à pandemia. Você vê que esse setor aí, dito bolsonarista, parece estar mais atento às questões do Dória do que a própria esquerda. Eles conseguem identificar que ele é um mentiroso, um golpista, está atacando os trabalhadores, não tem nenhuma diferença em relação ao Bolsonaro. Bem, eu acho que vamos continuar acompanhando a greve, esperamos que de fato ela se fortaleça e levante aí uma greve geral de outros setores que precisam também se mobilizar contra o governo Bolsonaro. E agora eu passo para Marília para discutir a questão da Câmara, que é onde a esquerda, em vez de apoiar a greve dos caminhoneiros, que é algo que pode possibilitar de fato aí uma derrubada do governo bolsonarista, estão achando aí que o Maia, que outros setores aí, que são setores de apoio ao Bolsonaro, vão fazer esse combate, né, Marília? Exatamente. A gente tem que destacar isso daí, né? Infelizmente, a gente tem que falar que esses setores de esquerda que se dizem tão anti-Bolsonaro e tudo mais, na verdade não são nada anti-Bolsonaro, eles são pró-cargo, e é o que há. É o partido deles, é o partido pró-cargo. E cargo no singular, né? Porque, como bem foi salientado, o PT ele fez um acordo com o Maia para ganhar um cargo. E não foi cargos em geral, foi um cargo. Então, quer dizer, nesse sentido, a gente vê aí que a gente tem que analisar toda a confusão que está acontecendo ali no Congresso, no qual o Rodrigo Maia tinha formado um blocão, incluindo a esquerda, em apoio ao Baleia Rossi. E agora o Rodrigo Maia não conseguiu nem controlar o seu próprio partido, o DEM, que rachou, e o setor essencial ligado ao ACM Neto rachou com o partido e vai apoiar o Lira, que é o candidato do Bolsonaro aí nas eleições da Câmara. Isso daí é uma questão essencial, inclusive, que está colocando uma polêmica ali na Câmara. No dia de hoje está marcado uma cerimônia de declaração de apoio por parte do DEM, por parte dessa parcela majoritária do DEM, em relação ao Arthur Lira. Tem uma série de, que eles chamam de grandes velhos ali dentro da Câmara, que estão tentando manobrar para que isso não aconteça, o que desmoralizaria totalmente a candidatura do próprio Baleia Rossi, né, que é ligado ao Rodrigo Maia. E nesse sentido também, em retaliação, o Rodrigo Maia está falando que vai colocar em pauta um dos inúmeros processos de impeachment contra o Bolsonaro. Quer dizer, o Baleia Rossi está ameaçando aí o próprio Bolsonaro com essa questão de colocar em pauta um dos processos de impeachment. O pessoal está falando que isso é casuístico, e de fato é casuístico. Não sei se nesse sentido é casuístico, não é que o Maia é o grande lutador contra o Bolsonaro, como a gente já sabe muito bem, mas é um casuístico aí que pode beneficiar de alguma forma a população. De qualquer jeito, sendo beneficiário ou não, a gente tem que deixar claro que essa situação geral, né, a luta entre o Maia, finalmente, o Lira e o Bolsonaro, é a luta entre dois setores que são o mesmo setor. Na verdade, a questão essencial não é uma questão política, quer dizer, não é uma questão programática, não é uma luta de programas políticos, mas sim uma luta de interesses mesquinhos, de interesses materiais de quem vai ficar com o cargo ou quem vai sair do cargo. Isso daí é uma questão essencial para a gente entender, porque finalmente não tem nada a ver de luta contra o governo Bolsonaro. Finalmente, essa mesma esquerda que está apoiando o Baleia Rossi na Câmara está também apoiando o candidato do Bolsonaro propriamente no Senado. Então, você vê que é tudo uma série de falcatruas políticas aí, um discurso aqui, outro discurso ali, para tentar enganar a população e tentar fazer parecer que seria alguma coisa progressista, que não tem nada a ver. Então, nesse sentido, inclusive, eu me esqueci o nome agora, a candidata do Boulos, assim, a Erundina, ela
ela se utilizando de uma situação ali, a gente não sabe se para bem ou se para mal, ela foi lá e denunciou isso daí, falou que deveria ser criada uma candidatura própria. E nesse momento, a Erundina, de grande heroína do povo aí, ela se tornou ela começou a ser denunciada por setores do PSOL como meretriz política, como uma série de coisas. Quer dizer, fazendo com que, mostrando claramente o oportunismo do próprio PSOL, né? Quer dizer, a pessoa, se ela está nos interesses do PSOL, é uma grande pessoa. Se ela não está nos interesses do PSOL, é meretriz política. Então, eu acho que é importante destacar isso daí para mostrar de fato que, na situação que a gente está vivendo, nada disso diz respeito a uma luta em favor do povo, mas sim uma luta em favor de um cargo aí na Câmara, que coisa pelas quais eles estão brigando. Pois é, estava até comentando, né, Marília, com você que fica até um pouco complicado, e eu acho que a direita, né, se aproveita dessa questão dessa luta aí na Câmara com esses parlamentares, ser uma coisa totalmente abstrata pra gente, né? E na verdade não é, fica fácil para eles mascarar aí que é uma luta contra o Bolsonaro, quando que na verdade não tem nada de luta contra o Bolsonaro, é uma luta entre eles, né, que estão no mesmo setor, que têm o mesmo interesse em atacar o trabalhador, em vender o Brasil, nenhuma, de fato, política progressista para o Brasil. Então, por isso que, pelo menos para mim, parece muito mais simples, e é mais simples entender a movimentação da classe trabalhadora como a greve dos caminhoneiros, um claro aí desenvolvimento desse setor contra o governo bolsonarista. E, bem, eu acho que nós estamos aqui no nosso tempinho estourando. Eu quero agradecer os companheiros que acompanharam a reunião de pautas de hoje. Tivemos superchat, inclusive. Desejar um bom dia para o Rudy Rigen, 1917. Angela Angel, Carlos Santos, Arthur Freitas, Ana Matos também está aqui, nossa companheira. Radiologia HU, Joxil. Radiologia HU pergunta se é ao vivo, sim, nós apresentamos a reunião de pauta ao vivo, de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas. Estamos aqui ao vivaço na Causa Operária TV. O Joxil, ele mandou um superchat e ele pede aí para o pessoal da Universidade Marxista disponibilizar as aulas gravadas com aceleração do tempo. Eu não sei se isso é possível, mas eu vou avisar os companheiros responsáveis aí pela disponibilização dos vídeos, se tem como adicionar esse recurso, companheiro. Só Angela um Ângel, já comentário falei. técnico. Só um comentário técnico. A companheira ela pode instalar um plugin no navegador dela que vai permitir que qualquer vídeo seja acelerado. Me foge aqui o nome do plugin, mas é só você procurar na internet. Então a gente mesmo não precisa colocar. A gente pode falar amanhã no curso. Né? Boa, Marília. Isso, acho que a gente vê o nome de fato, avisa aí o pessoal. Deixa eu continuar aqui com os agradecimentos. Companheira, desta vez eu consigo. Renata Diniz também está aqui. Nossa companheira Elizabeth Novi. Angelina Dias. Melquisedeque Farias Rosa está aqui. Está dando seu apoio também à greve dos caminhoneiros. Alessandro Mendes. Acho que hoje foi isso. A companheira Angelina disse perguntando o Márcio não pôde participar hoje, nosso convidado de segunda-feira. Mas semana que vem ele estará novamente conosco. Agradeço também nossa companheira Marília, que participou, nossa apresentadora também aqui do Reunião de Pauta. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que assistiu aqui o Reunião de Pauta. Prazer ter estado aqui de volta e até amanhã. Amanhã nós voltamos, continue acompanhando o COTV. Daqui a pouco começa a Universidade Marxista, terminando aqui o Reunião de Pauta.